Oi, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Na nossa aula hoje daremos continuidade à correção dos exercícios e hoje iremos corrigir o exercício número 1 da página 98 do livro de vocês. Regência nominal. Observe a imagem e leia a postagem publicada em uma rede social. Letra A. A que possivelmente as figuras geométricas na imagem remetem e por que foi usada a hashtag Abril Indígena. Vamos à imagem ao lado, nós podemos observar aqui ao lado direito aí, tá, do seu livro. Então, as figuras geométricas, elas estão relacionadas aos grafismos que os indígenas produzem como forma de manifestação cultural. A hashtag Abril Indígena está relacionada ao Dia do Indígena, que é comemorado no mês de abril e transformado em uma data pela luta dos indígenas em relação aos seus direitos. Tá? A hashtag, ela possibilita que as pessoas compartilhem e busquem mais informações sobre o tema. Ela é usada como uma ferramenta de pesquisa e ao se acrescentar o símbolo, como você pode observar aqui, antes de uma palavra ou de uma expressão, ela se torna uma palavra-chave com hiperlink. É o que permite que o assunto em questão seja mais facilmente encontrado por outras pessoas. Vamos à letra B. De acordo com a postagem, quem é o responsabilizado pela falta de água potável à população indígena? Então, vamos observar aqui, com base na postagem, nós temos aqui o Ministério Público Federal. Então, o responsável é o governo federal. Letra C. O acesso à água potável é um direito universal. A que outros bens materiais ou imateriais as pessoas têm o direito de ter acesso. Bem, pessoal, as pessoas têm direito ao acesso à educação, à alimentação, à saúde, ao ensino, ao lazer, à segurança, às tecnologias digitais, entre outros. Observe os exemplos que indicou na resposta anterior. Que preposição foi empregada para ligar o substantivo acesso a seu complemento? Então, gente, o substantivo acesso, ele necessita de complemento. E nessas respostas aqui, dadas à questão anterior, nós podemos observar que o substantivo acesso está ligado a seu complemento por meio da preposição a. Tá? Esta preposição, ela pode ser usada com ou sem o sinal indicativo da crase. Tá? Pode vir também acompanhada do artigo o, né, que é o artigo masculino, como você pode observar aqui, ó. Ao ensino, acompanhando o substantivo masculino ensino, ao lazer, acompanhando aqui o substantivo masculino lazer. Então, nós temos aqui a preposição a. Questão E. Releia os fragmentos a seguir. Primeiro fragmento. Ao constatar as péssimas condições de acesso à água. Segundo fragmento. Determinou o fornecimento de água aos moradores da aldeia. Qual é a regência que se estabelece entre os substantivos destacados e seus complementos nas expressões relacionadas à água? Então, nós podemos observar que os substantivos que estão em destaques, eles estão necessitando de um complemento e o seu complemento está ligado por meio de preposição. Neste caso aqui é a preposição a e no segundo fragmento é a preposição de. Como vocês ouviram falar nas aulas anteriores que a regência nominal, o nome pede um complemento, que é o regente, e na regência verbal é um verbo. Então, como vocês podem observar que aqui são substantivos, então nós temos uma regência nominal e não uma regência verbal. Tá? A regência verbal é o verbo que necessita de um complemento e a regência nominal é o nome que necessita de complemento. Este nome pode ser um substantivo ou um adjetivo.
Então, nós temos aqui uma regência nominal, está ligado por meio das preposições a e de. Questão F. Compare. Fornecer água, distribuição de água. O sentido dessas expressões é semelhante. Então, aqui está dizendo que o sentido das expressões é semelhante. Fornecer água é semelhante à distribuição de água em relação ao sentido. A regência é a mesma para os dois termos, o termo fornecer e o termo distribuição. Explique sua resposta. Então, a regência não é a mesma, tá, pessoal? A regência é diferente, porque aqui nós temos um verbo, né, que está precisando de um complemento. Nesse caso, nós temos uma regência verbal. E aqui nós temos um substantivo, que nesse caso nós temos uma regência nominal. Então, no primeiro caso aqui, nós temos a regência verbal, sem preposição, tem um complemento, mas sem preposição. E aqui nós temos a regência nominal com preposição, tá? Por que com preposição? Porque o substantivo distribuição, ele necessita de uma preposição para ligar ele ao seu complemento. Então, nós temos aqui dois termos ligados por meio da preposição de. Letra G. Compare a regência do substantivo distribuição nestes fragmentos da parte verbal da postagem. Primeiro fragmento, rede de distribuição para as residências. Segundo fragmento, a distribuição de água potável. Então, nós podemos observar que nos dois fragmentos temos o mesmo substantivo, que é o substantivo distribuição. Então, você está vendo? Mas as preposições que estão ligando ele aos seus complementos, as preposições são diferentes, tá? No primeiro fragmento nós temos a preposição para e no segundo nós temos a preposição de, certo? Então, a preposição para neste primeiro caso, ela está indicando destinação, né? Destinação da rede de distribuição, que é para as residências. Então, indica destinação, o destino dessa distribuição. E no fragmento 2, a preposição de expressa a identificação, a especificação do que será distribuído. O que será distribuído? Água potável. Então, são preposições diferentes, sim, significados diferentes. O uso de preposições diferentes para o mesmo substantivo altera o sentido do trecho? Sim. Já foi explicado aí para você, né? Letra H. A preposição de aparece ao lado de muitos substantivos na regência nominal. No caderno, faça a correspondência dessa preposição com o sentido que tem nos fragmentos seguintes. Nós temos aqui matéria, posse, classificação. E aqui nós temos os fragmentos com as preposições em destaques, né? Primeiro fragmento, a água da comunidade. Então, essa preposição da, né, está com o sentido de posse, em que a comunidade é dona da água, ela possui a água. Sistema de tratamento. Então, aqui neste fragmento, a preposição de está classificando, está com ideia de classificação, está classificando o sistema. Não é qualquer sistema, o sistema é de tratamento. Agora nós temos o último fragmento, fontes não potáveis de água. Então, nós temos a preposição de com sentido de matéria. Então, substâncias, tá certo? Então, a substância da fonte não é potável, então a água não é para o consumo na alimentação. Então, fontes não potáveis de água. Gente, como vocês podem observar, as preposições, gente, elas não são vazias de significados, viu? Elas possuem significados, tá? De acordo com o contexto, né? De acordo com o contexto, elas podem trazer sentidos diferentes.
Então, não esqueça, tá, pessoal, que as preposições, elas não são vazias de significados. De acordo com o contexto, elas podem indicar determinadas circunstâncias e trazer sentidos diferentes ao contexto. Pessoal, iremos parar por aqui hoje. Boa correção para vocês e até o próximo vídeo.